drama, gente, o drama das 35 minas da Braskem que se instalaram por aqui a partir dos anos 70, ali 74, 75, 76, começaram a perfurar os poços no Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto, num trecho do Farol que agora está sendo afetado. Já é de domínio internacional. É um acidente ou um crime ambiental de proporções inimagináveis, porque durante décadas aquela área está inviabilizada para qualquer projeto habitacional, industrial. Não poderá mais haver ocupação urbana nesses bairros que fizeram parte da história do desenvolvimento de Maceió, da capital do estado de Alagoas. E agora, esse drama se transformou em algumas teses de doutorado. Nós mostramos no ano passado uma que mostrou em fotografia a situação naquela época de quase 60 mil pessoas. Hoje o número é bem maior, passa de 100 mil. E é uma nova tese de doutorado defendida lá na Universidade Federal de Alagoas, no curso de Linguística. Mas você vai estranhar, um curso de Linguística? Pois é, essa tese, ela passa pelos caminhos do direito, da linguística, da publicidade, do jornalismo e do drama. O meu entrevistado de hoje é o professor doutor Zoroastro Neto. Primeiro eu quero dizer para o senhor que é uma honra entrevistar o senhor, grato para o senhor ter atendido o nosso pedido aqui do Conjuntura. Me fale um pouco da sua tese, né? Porque uma tese de doutorado, essa é uma tese que ela vai da intelectualidade ao cidadão mais simples, né? Ela atinge, afeta, chega a essas pessoas? Chega a essas pessoas e, como eu digo na tese, Arnaldo, nós somos madeira que cupim não rói. Oh, isso é uma poesia linda do Nordeste, né? E muito mais, né? Essa tese vem trazer, o objetivo dessa tese era justamente escrever numa linguagem que não fosse só uma linguagem da academia, mas que o público atingido também pudesse lê-la. E aí eu encerro dizendo, não é, na tese, de que a injustiça dói. Essa injustiça causada pela Braskem, desde 1976, ela dói. E não dói só na alma, no coração. Dói nos sentimentos, nas relações que mais de 100 mil pessoas tinham entre si. Você imagine, por questões predatórias, uma mineração predatória, atingir 100 mil pessoas, 5 bairros de Maceió. Quando o senhor inicia as pesquisas, o senhor vai à origem do problema e chega até os momentos que nós estamos vivendo? Vou à origem, e aí tem um livro, uma publicação da década de 1982, da professora Maria Lucília Lustosa, não é? Que era professora de Economia da Universidade Federal de Alagoas à época, em que ela faz um estudo pela perspectiva da economia, informando de que há jazidas em Maceió, mas que elas precisam ser exploradas até 300 anos. E o que é que a antiga Salgema, Triquem, hoje Braskem faz? A técnica escolhida para a exploração é de que foi em 40 anos. Então, aquilo que era para ser explorado até 300 anos, se explorou em 40 anos, trazendo a subsidência, que são essas grandes crateras, rachaduras, que no dia 3 de março de 2018, a partir de todo esse movimento do subsolo, trouxe os prejuízos às famílias. O senhor disse bem, subsidência, mas está cheio, quando você vai para a questão, ela está cheia de palavras-chave, subsidência, desmoronamento. Mas a Braskem também diz lá, nós estamos mostrando o que a Braskem está fazendo por você, por Maceió. Está mostrando o quê? Você se pega nesse discurso da Braskem? Então, à época, em 2020, quando eu ingressei no programa, havia um corpora. Programa que você diz de doutorado? O programa de doutorado. De que universidade? Universidade Federal de Alagoas. Que curso? Então, é o programa de pós-graduação em Letras e Literatura, da UFAL, que é o PPGLL, vinculado à Faculdade de Letras. Sim. Então, quando eu ingresso em fevereiro de 2020, nós tínhamos vários corpora.
E aí nós tínhamos letras de música, poesias, matérias jornalísticas, inclusive eu inicio fazendo um estudo de 2 matérias suas. Oh, grato. E Quer dizer que as minhas matérias também fundamentaram o seu doutorado? Também contribuíram para o doutorado. Grato. E o que é que acontece? Em julho de 2021, a Braskem começa a criar propagandas, que é Entenda, que chamou de Série Entenda. Foram 13 informes publicitários em que ela traz para a comunidade, publicar em jornais impressos, para que a comunidade entendesse o que ela estava fazendo em pró, entre aspas, porque ali foi um mascaramento de toda a realidade que estava acontecendo. Qual realidade? Expulsão, que ela chamou de mudança. Realocação. Outras questões colocadas, como ajuda financeira para a mudança, para que as pessoas pudessem se mudar, locação de prédios para que as pessoas pudessem deixar seus equipamentos. Tudo isso é uma forma de encapsular a realidade. Qual é a realidade? A de destruição para aquelas famílias, de imóveis, porque quando se diz assim, lixo, derrubou a casa, não derrubou a casa enquanto imóvel, derrubou o sentimento material. E famílias que moravam ali mais de 100 anos. Por exemplo, eu moro no bairro há mais de 40 anos. Eu saí do Jardim das Acácias, mas continuei no bairro em um outro imóvel que não foi, entre aspas, atingido diretamente, mas foi atingido pela própria economia de que não tem mais valor econômico o imóvel que eu moro. A palavra que eles falam para indenização é compensação financeira. O seu estudo, ele está ancorado em quê? Então, ele vem ancorado na análise crítica do discurso, que vem dizer exatamente isso. Quer dizer, a análise do discurso é esse discurso que a empresa vem divulgando em seus informes publicitários. Então, nós pegamos os 3 informes publicitários que saíram dos jornais impressos da capital. Depois, essa série vai se transformar em Braskem Explica. E depois de um ano, recentemente, agora vem como a Braskem e os compromissos com Maceió. Que fala de acordos com a justiça. Isso. E aí o que é que acontece? Não houve indenização. O que aconteceu com os moradores foi uma compensação financeira e isso tem que deixar claro e esclarecido. A Receita Federal, recentemente entrevistando o delegado aqui de Alagoas, ele também desmistifica isso, diz que não há uma compensação financeira, é uma compra de imóveis. Você observa isso da sua pesquisa? Observei e sou vítima também. Você vendeu o seu imóvel? Eu vendi, passando para a Braskem, o domínio daquele imóvel. E eu vou fazer uma pergunta, talvez indiscreta, mas porque eu ainda não ouvi ninguém falar isso abertamente. Compensou de alguma forma? Não compensou, porque o meu imóvel não estava à venda. E pela avaliação do meu imóvel, nós perdemos 100 mil no imóvel. Então, a compensação... Você não teve outra alternativa, que tinha que vender? De forma arbitrária, eu teria que vender. Teria que passar para eles, né? Porque não ia acontecer mais em nenhum movimento da própria Braskem aquele programa de compensação financeira. Então, a compensação financeira foi um valor nivelado para todos os imóveis naquele padrão, naquela região. Então, não houve uma valorização no caso de compra e venda. Por isso, quer dizer, houve a indenização quer dizer, do imóvel, isso, mas do bem social, do bem material, sentimental, isso foi indenizado? Então, houve uma compensação também pelo dano moral até 3 pessoas na família. Mas nós tínhamos residência no bairro que tinham 4, 5 famílias morando na casa, naquele terreno, que os pais tinham um terreno, foi construindo uma casa, construindo outro, e não houve essa indenização ou essa compensação para todos. Houve uma ficção daquilo que se chamou de compensação financeira. Ou seja, para que houvesse a indenização, a justiça, com quem a própria Braskem se aliou, teria que julgar o ato e torná-la culpada. Como não houve isso, porque houve acordos, não é? Já estamos no 6º acordo entre a Braskem e as autoridades públicas, e aí inclui o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, além da Prefeitura, não é? A gente viu aí um valor que a Braskem vem indenizando a Prefeitura de Maceió, para que esses danos que foram mitigados, que foram prejudicados a toda a população, possa ser revertido à população. Então, a nossa tese, ela vem trabalhar esses elementos colocados pela Braskem, por exemplo, realocação. Não houve realocação. Houve uma motivação para que saísse da residência. Que motivação?
o rachamento da casa, o buraco na rua, né? Os prédios rachados. O afundamento do bairro. O próprio afundamento da situação social, né? É a maior tragédia, e quem diz isso não sou eu, a CPRM, o órgão nacional que veio fazer o primeiro levantamento em 2019, a maior tragédia socio-urbana e ambiental em curso. No país. Em curso, no país, quiçá do mundo. Mesmo não havendo mortes relacionadas ao afundamento, ao buraco, mas houve mortes de suicídio, morte pessoal, no sentido do relacionamento com a vizinhança, perdas sociais que não têm valor para ser custeado. E eu acho que em alguns casos desses aí, no ponto de vista social, vai ser impossível reparar uma coisa dessa. Impossível. Quer um exemplo? A visita ao cemitério de Bebedouro, em que as famílias estão proibidas de visitar os seus fiéis defuntos, porque a Braskem, que é a daquele local. Aquele imóvel agora é da Braskem. Da Braskem. O cemitério tem dono agora. Agora é o memorial da Braskem. A sua pesquisa, a sua tese de doutorado, ela vai para um caminho específico, que é no curso de Linguística da Universidade Federal de Alagoas, que é um dos mais conceituados dentro desta área no universo das academias brasileiras, está entre os mais bem qualificados. Mas a sua monografia, nós estamos falando de um problema que ele vem do direito, passa pelo direito, porque tem esses acordos, os envolvimentos, passa o discurso, né? As desculpas ou as justificativas apresentadas tanto nos acordos como pela empresa acusada, a Braskem, no caso, como também nós passamos pela questão social, essa nossa conversa aqui. O seu trabalho de pesquisa passeia por essas discussões? Passeia por essas discussões, ainda traz no informe publicitário imagens e fotos mostrando uma outra realidade, uma realidade criada no imagético, né, da Braskem, de que aquela realidade de que, por exemplo, você mesmo pautou em alguns momentos no jornal impresso ou nas redes sociais, de que aquela realidade pautada pela imprensa alagoana não era verídica. Por isso que a gente chama de verossimilhança. Aquele real que não é real. Num determinado momento, a empresa tentou justificar danos nas placas tectônicas. A gente já percebeu que a coisa é muito outra, segundo a Agência Nacional de Mineração, a própria CPRM, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, todos já admitiram que faltou fiscalização. A tese percebe o quê? A tese percebe de que todo esse movimento criado pela Braskem é um encapsulamento daquilo que ela provocou na exploração predatória do minério sal-gema, sem respeitar a parte urbana que ali existia, não existe mais. Inclusive, os dois avaliadores externos, o professor Luiz Ferreira, da PUC São Paulo, da Pontifícia Católica de São Paulo. Estavam na sua banca? Isso, estavam na minha banca. A professora Tânia Conceição Clemente, da Federal do Rio de Janeiro, e hoje atual diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ficaram assim espantados, porque até então eles só conheciam o fato pela minha tese, ao lê-la. E aí, quando eles chegaram para a banca... E talvez também pela mídia, pela mídia. E aí eu fiz um passeio com eles nos dois bairros, Pinheiro e Bebedouro, para que eles compreendessem um pouco da realidade. Para poder sentar na banca e poder entender sua tese. E Arnaldo, foi muito interessante, porque eles disseram que o que está na tese é 1% daquilo que eles viram. Quer dizer, você não conseguiu alcançar todo o drama, que é muito maior... muito maior do que a escrita, da parte literária, acadêmica. Porque o drama, ele não é só um drama ambiental, é social. E aí as famílias, quando foram expulsas, deixam suas mensagens. Está lá nos muros. Está lá ainda nos muros. E agora virou um trabalho até do UOL, eu vi que tem um trabalho reservado para assinante, também teve um trabalho da Folha de São Paulo, todos os jornais do país. E aí a foto, todas as fotos que estão na minha tese são da minha filha, moradora também do Pinheiro, e aí a foto que ela escolheu para o convite foi Cada Rua Uma Dor. Então, um morador que saiu, uma família que saiu, colocou na frente da casa, Cada Rua Uma Dor. Só com essa frase, com essa mensagem, já dá uma outra tese. Além dessas funções todas que nós vimos da persuasão, né, eu estou recuperando Maceió, houve acordos,
Esses acordos, de alguma forma, atendem, porque, no princípio, eu já conversei com alguns magistrados e nós fizemos um acordo para a coisa não ficar tramitando na justiça 30, 40, eternamente, e sem que as pessoas fossem indenizadas. Esses argumentos convencem? Nenhum. Todo trabalho da Braskem é persuasivo. E aí eu chamo Aristóteles, chamo o próprio Obrecht e Teca, que são autores da Nova Retórica, porque a Nova Retórica, junto com a análise do discurso, vem trabalhar a persuasão dentro de outros gêneros. Quer dizer, a análise do discurso e retórica fundamentam a sua tese. Isso, e fundamentam não só a tese, como as 13 peças publicitárias da Braskem, porque vai dizer que precisa ter espaços polêmicos para que se traga um novo discurso para mascarar, não é? Para que possa encapsular essa realidade. E a realidade, ela é destrutível, é uma realidade que nos emociona, é uma emoção por ser morador. Então, houve uma certa, não vou dizer dificuldade, mas em alguns momentos, não é? A emoção falava mais alto, eu tinha que recuar para deixar aparecer, sim, o pesquisador ali na tese. Está no seu trabalho, eu li, são mais de 250 folhas, com bibliografia, fotos e tal, um documento. Vai virar livro? Sim, vai circular, vai virar livros, artigos. Vai servir para essas áreas da ciência, o direito, a ciência social? Direito, linguística, o próprio movimento da sociologia, porque um detalhe tem que ser dito. A professora Maria do Carmo Vieira, que é um outro nome, ela ainda está viva, aposentada da Universidade Federal de Alagoas. Análise do discurso. E ela faz a primeira pesquisa no mestrado e no doutorado, o movimento que os moradores do Pontal, da Barra, fizeram em 1982. Movimento pela vida. Isso. Anivaldo Miranda, que está vivo aí. Exatamente. Anivaldo Miranda, um abraço, hein? E a professora Maria do Carmo também, um abraço, no sentido de que ela pode vir contribuir um pouco mais com essa questão social, porque ela estuda o movimento social da população do Pontal da Barra, em 1982, que virou um livro, Daqui Só Sai Pó. Que já falava do drama, do né? drama, à época Salgema, né? Então, Daqui Só Sai o Pó é um livro da professora Maria do Carmo Vieira, muito interessante também, que vem somar com essa nova pesquisa, que eu finalizo com a apresentação, com a defesa, e aí também vai se transformar em livro. Acredito que em outros eventos participarei para que a gente possa comunicar mesmo, dar circulação, dar sentido ao que está pesquisado. Olha, eu estou entrevistando o professor doutor Zoroastro Neto. Ele é professor do Instituto Federal de Educação. A tese foi defendida na Universidade Federal de Alagoas e trouxe alguns dos maiores mestres da sociologia, da linguística do Rio de Janeiro para a banca dele, Rio de Janeiro e São Paulo. E eles, o que viram, detectaram que a tese de doutorado não chegava nem a 1% da realidade de um bairro que perdeu, de 4 comunidades que perderam mais de 100 mil pessoas. Está escrito na sua tese de doutorado uma frase: entenda o que a Braskem vem fazendo por Maceió. O que a Braskem vem fazendo por Maceió, além de um acordo de 1 bilhão e 700 milhões, e já fala em quase 11 bilhões de reais indenização. Isso vai chegar a quanto? O senhor imagina quanto? O que a Braskem vem fazendo por Maceió? O que a Braskem vem fazendo por Maceió é destruição total. Fazer por Maceió aquilo que a Braskem fez de expulsar as famílias em nome da continuação da exploração, mesmo ela dizendo que fechou os poços, que não há mais exploração, mas isso ela não... foi por uma determinação judicial, né? Determinação judicial, mas ela não trouxe as famílias de volta. Deu para o senhor perceber quanto ela lucrou desse período de 70 até hoje, não? Então, eu não fiz esse estudo porque é um outro recorte da economia, mas tem pesquisadores da universidade, da Faculdade de Economia, que estão trabalhando nesse levantamento. E aí, 1 bilhão, 1 trilhão para ela é pouco do que ganhou durante esses 40 anos e o que vem lucrando ainda mais. Então, por mais que ela lucre, por mais que ela diga que vem fazendo por Maceió melhorias, ela não vai trazer de volta a saúde, o convívio, as relações sociais em que existiam entre os vizinhos, né? Não vai trazer, por exemplo, a relação social do bairro, desses bairros, Bebedouro, bairro histórico. A economia não começa começa no Porto de Jaraguá, depois no litoral norte, né, no litoral sul.
no litoral sul se desenvolve mais rápido e vai para Bebedouro, que é onde tinha Alexandria, né? Ali E o próprio contexto da relação econômica dos quatro desenvolvimento bairros. econômico de Maceió começa ali, né? Isso, você vê aí o VLT parado, a economia da CBTU também exigindo a indenização, porque as próprias pessoas que moravam no Mutange, do Bom Parto, próximo ao centro, que trabalhavam próximo de suas casas. Então, o custo, a realocação. Como você fazer uma realocação, por exemplo, de uma manicure que vai concorrer com as manicures que já estão no outro bairro? Como você fazer a realocação, por exemplo, da panificação Belo Horizonte, que é desde 1972, histórica, acabou, ponto né? histórico, acabou. Vai realocar a padaria Belo Horizonte, que tomou como base o nome da antiga Avenida Belo Horizonte, hoje, professor José da Silveira Camerindo, com base em quê? O próprio Colégio Bom Conselho vai criar um outro Colégio Bom Conselho em que bairro? Sem o Abrigo tradição, das né? Idosas, né? De Luísa Marilac. Da Luísa Marilac, ali na próxima linha do trem. Próxima linha do trem. Então, todas as relações que se tinham com os 4 bairros e parte do Farol, perdidas. Como é o título da tese? É muito interessante. Leitora, leitor, indignai-vos entre o fato e a mídia, o avesso do discurso da Braskem na série Entenda. Indignai o avesso das mídias? O avesso do discurso da Braskem na série Entenda, que o recorte da tese são os 3 informes publicitários que todos iniciam com Entenda. Entenda o que a Braskem vem fazendo pelos moradores. Entenda o que a Braskem vem fazendo pelos comerciantes. Entenda o que a Braskem vem fazendo pelos animais. Então, foi uma série de 3 encartes que a Braskem publicou entre 2020 e 2021 e se tornou o corpus da tese. Qual foi o comportamento da mídia, na qual eu me incluo? Estou aqui, já que o senhor trabalha com a análise do discurso, e a análise do discurso, ela entende e obriga o senhor a andar com a crítica. A crítica vai fazer parte desse discurso. A crítica não é contra ou a favor a ninguém, é a crítica mesmo, o pensamento em cima das operações discursivas. Qual foi o comportamento da mídia diante desse drama ecológico, ambiental, social? Precisamos de mais espaços. O movimento unificado pelas vítimas da Braskem precisam de mais espaço. A mídia, no início, veio pautando, mas nos últimos, vamos dizer assim, um ano, especificamente, houve uma parada em relação ao que a Braskem está fazendo na realidade. Não é aquilo que ela criou como real para ser a realidade. Então, a gente precisa de mais espaço. Espaço como esse do seu programa. Espaço como a TV Mar, que pauta o que, de fato, as vítimas estão passando. Então, a grande mídia, as redes sociais precisam, e nós temos vários outros canais que já pautam também, mas precisamos dizer que há um problema. O drama virou ciência. O drama virou ciência. E aí já temos aí em torno de 38 pesquisadores de mestrado e doutorado fazendo toda essa pauta. Além da linguística, nos outros... Economia, medicina, psicologia, sociologia, administração. 38? 38, isso cadastrados no banco da Universidade Federal de Alagoas. Temos gente da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade de Brasília, estudando essa tragédia, que é a maior, repito, a repetição também é retórico, né? Martela, martela até que se fixe. Então, é a maior tragédia socio-urbana e ambiental em curso, quiçá, do mundo. Quer dizer, ele já me falou lá que eu tenho 5 minutos, eu quero aproveitar esses 5 minutos o máximo. Nós já estamos conversando aqui há quase 25 minutos. Eu quero saber o seguinte, além do seu drama que motivou, porque não deve ter sido fácil para você, uma história de vida, né, que se acabou e ainda ficou no prejuízo. O senhor ouviu mais pessoas? Sim. Além dos recortes? Além dos recortes da minha família, recortes de vizinhos, de outros bairros, por exemplo, Cambone, Bebedouro, frequentei também para que pudesse ouvi-los. O meu recorte, reforço, não é entrevistar pessoas, mas eu conversei com as famílias para que sentir um pouco mais desse drama, dessa tragédia, do envolvimento delas com a relação social. Então, como é que houve essa relação social e que se tornou prejudicada a partir dessa publicidade enganosa, encapsulada de uma realidade criada pela Braskem, que não é a realidade criada por ela a partir da exploração do minério sal-gema. Eu fiz a pergunta querendo saber, que além do seu drama,
quais outros dramas que impactou o senhor? Então, a história recente, né, do ex-aposentado que tirou a própria vida, quando chegou o valor da compensação financeira no e-mail dele, e ele, ao ver o valor, se dirigiu à sua antiga casa e tirou a própria vida lá. Então, isso foi o De que bairro? Do Pinheiro, mais impactante, né? Da própria Vila Saim, que era comerciante, que teve que fechar o comércio. Algo mais impactante do que a saída do hospital sanatório, algo mais impactante do que a saída das idosas do lar Luísa Marilac, de todo um convívio no bairro de Bebedouro. Daqueles moradores das encostas do Mutange, que volta e meia a gente ia lá nas tragédias de chuva. Mais impactante do que a saída da igreja de Santo Antônio, de Bebedouro. Do time do futebol, né, da cidade. CSA, né? Toda uma relação agora com o Hospital Portugal Ramalho, algo mais impactante. Imagine para as famílias que tem lá o seu ente querido naquele hospital e agora sem saber qual destino vai ter. Então, imagine, isso para a Braskem não custa nada. Ela está pouco interessada nessa relação. O interesse dela maior é econômico. Nós estamos falando de um passado que veio à tona a partir de 98, com as primeiras denúncias que alguns jornalistas desafiaram o próprio poder econômico, e o poder econômico é um poder muito forte nesse país, não é uma coisa só de Alagoas, é uma coisa bem maior, e conseguiram publicar alguns dramas, O futuro daquela região, no seu trabalho, vislumbra alguma coisa ou acabou? O futuro ali já era? Quero fazer, para responder, a referência ao professor Abel Galindo. Professor Abel que está aí, né? E o professor Geraldo Melo, né? Eu estou deixando uma última pergunta, mas vamos lá. Então, o futuro daquela região vai depender da própria Braskem. Por mais que ela diga de que vai depender do plano diretor, mas vai depender dela, ela que é a proprietária daquela região. Não sou eu mais. Tem curso agora, o senhor já defendeu a tese, mas o senhor deve ter, de alguma forma, que o senhor é impactado também, além de pesquisador, uma CPI. Essa CPI é técnica, é política ou é de conveniência? Então, pelo olhar do pesquisador, eu espero que ela seja técnica. Pelo olhar do cidadão, Zoroastro Neto, sem o resquício agora da defesa, eu acredito que ela está sendo política, mas eu espero que o desfecho dela seja técnica. Nós tivemos acidentes com maiores proporções, ou talvez tão grande quanto, né? Com vítimas fatais, nós conseguimos relocar aí numa atitude desesperada da Defesa Civil, com vítimas, mas nenhuma punição. O senhor acredita que essa CPI ou as ações da Justiça vão chegar a algum lugar? O senhor como pesquisador, agora como doutor, como professor universitário? Eu acredito na Justiça no processo que está sendo desenvolvido na Holanda, por não ter influências culturais, políticas do Brasil. Nesse processo que nós estamos movendo aqui no Brasil, vou depositar 1%. O que o senhor diria para as pessoas que, como o senhor, fazem parte de um universo de 100 mil pessoas, para a gente finalizar essa entrevista? Então, eu finalizo dizendo que a gente não pode desistir, a luta é grande, somos sobreviventes. E, como diz a música, a injustiça dói. E é por essa justiça que essa tese foi desenvolvida e estamos à frente dos movimentos para que a gente possa levar ou trazer esse avesso do discurso que a Braskem coloca, trazendo de fato a realidade que ela nos causou. Muito obrigado. Olha, a nossa solidariedade a mais de 100 mil pessoas, a nossa tristeza e a saudade já estou vivendo algumas daquelas comunidades que tanto contribuíram para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento. E viva Bebedouro! Viva Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto, Mutange e parte do Farol. Viva Maceió! Viva Maceió!